Hoje, quando eu estou gravando esse vídeo, eu estou com 43 anos, mas eu confesso para vocês que nem sempre eu fui uma pessoa praticante de esporte. Eu confesso para vocês que no começo eu era uma pessoa completamente sedentária, principalmente quando eu comecei a trabalhar, né, quando eu comecei a cuidar da minha vida profissional, eu era muito focado, eu era extremamente, excessivamente focado no meu trabalho, na minha profissão. E para mim, cuidar da minha saúde, do meu corpo, né? Prevenir as minhas doenças, praticar exercícios físicos, era uma coisa assim supérflua no meu caso. Então, na minha forma de pensar naquela época. Então, por muitos e muitos anos, eu era uma pessoa sedentária, eu não praticava esporte nenhum. Apesar, pessoal, que assim, eu tenho um pensamento, eu tenho uma certeza dentro de mim que quando eu era criança, eu sofri um trauma relacionado à prática de esporte. Quando eu comecei a estudar, eu era uma pessoa, quer dizer, sou até hoje uma pessoa de baixa estatura. Mas quando eu comecei a estudar, eu era o mais jovem da minha sala. Então, além de eu ser uma pessoa pequena, sempre fui uma pessoa pequena em relação à estatura, eu ainda era mais jovem. Então, de forma que quando os meus colegas iam formar os times ou os grupos para poder praticar esporte, que seja uma queimada, que era uma brincadeira naquela época, que a gente tinha que correr, né? Ou até mesmo jogar futebol ou jogar vôlei, eu sempre era o último a ser escolhido, né? Eles achavam que por eu ser menor, por eu ser mais fraco, eu seria eu seria um peso morto, ou seria até mesmo prejudicial para o meu time, fazendo com que meu time possa a perder. Então, assim, dificilmente eles me escolhiam para jogar com eles, dificilmente eles me colocavam no time deles por espontânea vontade. Eu poderia até entrar no time, mas se eu fosse o último, se eu fosse a última escolha que eles pudessem escolher. Então isso na época, nessa época que eu era criança, não tinha esse termo que existe, que é muito famoso hoje, que é o bullying, né? Mas assim, naquela época eu já sofria esse tipo de atentado, né? Que é o bullying. Mas assim, não adiantava eu chegar em casa e reclamar, porque meus pais, até pela simplicidade, não iam entender o que estava acontecendo comigo. Então isso aí fez com que eu, por um período, eu me chateasse, eu me desgostasse em tudo que se tratava a esporte. Então eu não gostava. Para falar a verdade, hoje, aos meus 43 anos, eu nunca joguei futebol. Eu não gosto de jogar de futebol. Eu nem assisto futebol. Quer dizer, é uma coisa muito incomum, principalmente para mim que sou homem, né? Enquanto meus colegas estão ali comentando a respeito de futebol, eu não falo nada a respeito porque eu não entendo. Né? Para não ficar muito atrás, desde criança eu falo que eu sou flamenguista, que eu torço pro Flamengo. Mas se me perguntar o nome de um jogador do Flamengo, eu não vou saber dizer, porque eu não acompanho os jogos do Flamengo e também não acompanho os jogos de nenhum outro time. Para falar a verdade, até quando temos seleção da Copa do Mundo, dificilmente eu assisto um jogo. Né? Eu vou assistir aquele jogo só se caso o Brasil, caso o nosso país chegar na final, eu possa assistir um ou outro jogo. Mas isso para mim nunca foi e não é uma prioridade. Então eu sempre tive essa dificuldade de assimilar e de aceitar o esporte na minha vida. Foi quando eu completei mais ou menos 30 anos, foi quando eu comecei a me preocupar com isso. Nessa época eu já estava mais ou menos razoavelmente estabilizado de forma financeira, de forma profissional, foi aonde eu comecei a preocupar com a minha saúde, porque aos 30 anos eu continuava sendo um homem que se sentia fisicamente fraco. Eu não tinha força física dos colegas, das pessoas da mesma idade, da idade que eu tinha até os meus 30 anos. Então chegou um momento que eu pensei, né, não, tá na hora de eu começar a me exercitar, tá na hora de eu começar a fortalecer. Foi aonde eu comecei a praticar esportes. Então assim, eu comecei testando, né, será o que eu gosto? Né? Futebol eu sei que eu não vou nem tentar, porque eu não gosto. Né? Então, eu nem tentei jogar futebol. Inclusive, uma história que eu esqueci de contar para vocês, quando eu era criança, quando eu era jovem, eu cheguei a comprar uma bola, uma rede de vôlei, para ver se com isso, eu sendo dona da bola e o dono da rede, os meus colegas aceitassem eu jogar no time deles.
né? A princípio funcionou, né? Eu chegava lá com a bola e com a rede, né? No primeiro time eu era escolhido para jogar, caso contrário não haveria jogo. Mas a partir do momento que meu time perdesse pela primeira vez, dificilmente eles me escolhiam para jogar novamente, mesmo eu sendo o dono da bola e da rede. Então foi por isso, um dos motivos, né, esse trauma de infância que fez com que eu demorasse mais para estar gostando de praticar esporte. Então, como eu estava falando, nos meus 30 anos eu comecei a parar para pensar e escolher uma atividade porque eu estava vendo a necessidade, o meu corpo estava pedindo para que eu agitasse, para que eu fortalecesse, para que eu exercitasse. Caso contrário, a minha saúde ia começar a ficar deteriorada. Eu sempre, desde criança, fui uma pessoa magra, mas aos meus 30 anos eu comecei a ganhar peso. Então foi aí que eu me preocupei. Então eu fiz uma série de testes, eu comecei praticando artes marciais, né? Eu comecei a treinar judô, treinei um tempo de judô, inclusive gostei, mas não durou muito tempo devido à questão de horário, eu acabei desistindo das aulas de judô. Depois eu comecei a treinar jiu-jitsu da mesma forma, fiquei um tempo e acabei o meu professor mudando de cidade e eu acabei me afastando dos treinos de jiu-jitsu. Depois do treino de jiu-jitsu, eu comecei a treinar musculação, né? Então eu entrei numa academia e comecei a treinar musculação de forma regular. Então assim, parecia que finalmente eu encontrei uma coisa que eu gostasse, né? Que seria musculação. E foi assim, e assim foi. Musculação foi uma modalidade esportiva, uma modalidade de treino que eu me identifiquei muito, né? Eu comecei a treinar, eu comecei a ver a minha força mudar, a minha energia ficar diferente, né? Então, assim, eu gostei muito desse resultado, né? Que foi entregue para mim depois de pouco tempo, depois de um período ali de uns 6 meses, eu já notei essas mudanças no meu corpo, eu já notei essa energia, essa força aumentando no meu corpo, e isso eu achei muito interessante.